Fala pessoal, graça, paz, misericórdia em Cristo Jesus na minha vida e na sua vida. Estamos aqui agora, definitivamente na nossa reta final, né? São os últimos metros aí dessa corrida que nós estamos participando, né? Desde alguns meses atrás, quando a gente começou com dos menores, parte um, que a gente abordamos quatro profetas menores, e agora Profetas Menores, parte 2, onde está fechando agora com mais quatro profetas menores. E a gente está fechando então com o último livro do Antigo Testamento, o último profeta menor dos menores, que é Malaquias. Se você está assistindo essa aula e se você ainda não assistiu a aula anterior, não tem sentido. Então vai lá no nosso canal do YouTube e vê lá a primeira aula do livro de Malaquias. Na verdade, o interessante seria você rever todas as outras aulas e participar das aulas anteriores, que eu sei que vai ser muito importante para você, vai trazer muito conhecimento, muito plano de fundo geral, né, do que acontece aqui entre os profetas menores, sobretudo os menores dos menores, né, e o que acontece, né, para a chegada do Messias, a chegada de Jesus. A gente viu aí que o livro de Malaquias ele é um prefácio ao livro de Mateus, né? É um livro onde o profeta aponta para a chegada de João Batista, que iria abrir caminhos para a chegada do Messias. E é muito lindo quando a gente vai ver o final de Malaquias e vamos ver o início do livro de Mateus. E o início do livro de Mateus começa com a genealogia, que vai culminar exatamente, né, apontando para o nascimento do Messias, do mensageiro tão esperado e profetizado pelo profeta Malaquias, né? Então nós estamos aqui hoje nessa jornada aqui de encerrar essa segunda parte. A gente viu a parte de introdução, contexto histórico, e foi muito interessante a gente poder ver ali que o povo, né, de Judá já tinha voltado do cativeiro da Babilônia há mais de 100 anos, né? Só que eles estavam vivenciando ainda um processo de esfriamento espiritual, um processo de desprezo em relação à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, ao pacto da aliança que Deus fez lá em Deuteronômio, capítulo 28. E o povo estava completamente apático, né, espiritualmente, frio, cultuando a Deus de todo jeito, de forma leviana, de forma profana. E a gente viu aí no capítulo 1, né, que Deus vai condenar isso. Deus vai levantar o profeta Malaquias para trazer uma exortação, falando um povo que esse povo não correspondia com o amor que ele tinha por eles, que era um amor antigo. Deus amou eles desde o início. Eu vos tenho amado, desde o nascimento do seu pai Jacó. Eu escolhi Jacó e rejeitei Esaú. Então Deus amava o povo, Deus queria trazer o povo para si, mas o povo num cinismo muito grande, ficava trazendo desculpa, fazendo considerações, né, mentirosas, dando uma de cínico, óleo de peroba. Onde é que o Senhor tem nos amado? E Deus vem confrontar num contexto que é muito parecido com uma audiência, né? Deus faz uma audiência com o povo, chama o povo para o banco do réu, e na sua prática de fato a gente vai ver que o papel do sacerdote, dos levitas, é muito forte nisso aí. Deus primeiro confronta as autoridades, né, religiosas, porque dela dependia o exemplo para que o povo seguisse os mandamentos de Deus, né? Então a gente vai ver que Deus ele sempre faz uma pergunta, uma colocação, uma provocação. Aí o povo eles retrucam com um questionamento, né? Ele faz uma réplica e depois Deus vem com uma tréplica, né, mostrando todos os caminhos desviados que eles estavam caminhando ali, ok? Então a gente viu aí no capítulo 1 um amor de Deus que não era correspondido pelo povo de Israel, né? Que mesmo passando pelo que passou, mais ou menos 100 anos depois de voltar do cativeiro, esqueceu dos chicotes de Deus e voltaram a vivenciar o mesmo clima espiritual que vivenciava antes, de distanciamento de Deus, de idolatria, não agora de idolatria de outros deuses, mas idolatria, né, de bens materiais, né, de busca aos seus próprios sucessos, né, aos seus próprios interesses. E enquanto isso, o culto que era oferecido
era um culto leviano, desprezado, as pessoas estavam oferecendo a Deus animais imundos, animais mancos, aleijados, animais quartejados, e a mesa do Senhor estava sendo profanada, não só pelo povo que ofertava, mas também pelos levitas e os sacerdotes que estavam compactuando com aquele tipo de realidade. E isso é muito triste. E eu dei uma pausa semana passada, no início do capítulo 2, e é nesse capítulo que eu quero, então, dar entrada, e a gente vai caminhar, então, no capítulo 2, capítulo 3, e encerrando definitivamente o capítulo 4 do livro de Malaquias. Amém? Então vamos lá logo para o texto, porque eu quero gastar meu tempo aqui numa exposição panorâmica, mas ao mesmo tempo um pouco mais minuciosa, né, comparado com os outros livros que a gente viu, ok? Vamos lá. Ok, então, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 9, eu coloco aqui, né, o tema que os sacerdotes estão num banco do réu. Né? Deus ele chama os sacerdotes para um momento de confronto. No capítulo 1, a gente percebe que existe ali um misto de levitas com sacerdotes, né, o confronto, né, porque cabia os levitas analisar as ofertas, né, etc, etc. Mas aqui Deus vai confrontar os sacerdotes. Eu quero só relembrar para você algumas coisas interessantes. Primeiro é que a gente não pode confundir e ao mesmo tempo a gente precisa unir a ideia do culto público com o culto privado, né? O culto público no Antigo Testamento era algo muito valorizado por Deus. Todo esse ritual que a gente vê aqui e vê no Antigo Testamento, né, colocado por Moisés lá em Levítico, a gente vai ver que isso era importante para Deus. O povo se reunir para cultuar Deus ali por meio dos sacrifícios, por meio dos votos, etc, etc, etc. Basicamente, o culto ao Senhor no Antigo Testamento era baseado em sacrifícios de animais, né? Era o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, os sacerdotes, os levitas recebiam os animais e sacrificavam a Deus, né? Recebiam os animais e sacrificavam a Deus. Alguns momentos ou outros existia as oferendas, né, de cereais, coisas parecidas, mas basicamente era isso. Era ofertas de animais e esse sacrifício de animais era feito em cima de todo um ritual, né, de excelência, de zelo, para que Deus se agradasse e ao mesmo tempo Deus mostrasse, né, através desse animal e todo aquele ritual, a vinda de Jesus, né? Então, o que está acontecendo ali é exatamente uma inversão de valores, onde os animais que eram sacrificados, que lá em Levítico a gente vai ver, que tinham que ser animais específicos, eram o melhor dos melhores, não estava acontecendo. Então, praticamente é isso, é o culto público. Mas também existe o culto privado, né? E as duas coisas são importantes. Deus valoriza o culto público, com certeza, né? A gente vai ver que existe essa transferência para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, perdão, e o Novo Testamento vai falar que esse povo de Deus que sai de Israel e se torna um novo Israel, né, a igreja, é um povo que também cultua Deus de forma pública, e a gente vai ver aí um livro de Atos, isso sendo colocado de forma muito explícita, a gente vai ver os livros de Paulo, as cartas de Paulo, ele falando sobre como deve ser o culto público, como deve ser a liturgia, porém com uma nova perspectiva, né? Não existe mais o animal que é sacrificado, né? Porque o animal perfeito já foi sacrificado, que é Jesus, o Cordeiro de Deus. Agora, o culto público são pessoas que fazem parte do povo de Deus, né? Aquele chamado por Jesus, que se juntam como sacrifícios vivos e adoram ao Deus junto, né? Então, nesse processo de adorar a Deus, num culto público, a gente vai ver que o próprio Novo Testamento vai dizer como deve ser esse culto, né? Então, por exemplo, o nosso culto privado, tem muitas coisas que a gente faz no nosso culto pessoal privado que não dá para a gente trazer para o culto público. Por exemplo, tem gente que ama nadar, não é isso? E tem gente que nada para o Senhor, né? Eu gosto de nadar e eu nado como culto ao Senhor. Mas esse tipo de culto ao Senhor é um culto privado, é um culto pessoal. Não tem condições de uma pessoa ir para um culto público, para a igreja, e enquanto o pastor está pregando e o pessoal do louvor está tocando, o cara está lá nadando numa piscina. Isso não existe. Então tem coisas que acontecem no culto privado que não tem condições de ir para o culto público e ao mesmo tempo tem coisas que acontecem no culto público que não dá para a gente trazer
para o culto privado. Então, são duas coisas que acontecem de forma diferenciada, porém, nós não podemos agir de forma diferente em um e em forma diferente no outro, né? Um tem que refletir o outro. E o que estava acontecendo aqui é exatamente o contrário. O que os sacerdotes viviam, os levitas, o povo, na sua vida pessoal, no seu culto pessoal, era completamente incoerente, né, com a proposta do culto. E até mesmo, né, a sua vida pessoal, né, a sua jornada espiritual estava refletindo no culto público. Então, é uma coisa que a gente precisa avaliar, né? A importância. Você tem assistido o culto público? Você tem participado do culto público junto com os irmãos, né? Obviamente, então, na pandemia, né, isso privou, mas nós estamos voltando, né, ao presencial. E tem muita gente que não vai querer participar mais do presencial, mas é uma ordenança de Deus, né? A igreja praticava isso e é importante, né, esse culto público de comunhão, de adoração ao Senhor, junto com meus irmãos em Cristo, ao mesmo tempo que eu vivo o meu culto privado, pessoal, na minha casa, no meu trabalho, ensinando, nadando, correndo, fazendo qualquer coisa. Então, os dois estão interligados, porque nós cultuamos a Deus e um único Deus nesses dois ambientes, ok? Então, capítulo 2, Deus vem com uma advertência forte aqui, agora aos sacerdotes. E ele começa aqui: e agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdote. Né? Se a gente for aplicar aqui, a ideia aqui seria os líderes religiosos de hoje. Quem seriam os líderes religiosos de hoje? Pastores. Né? Uma palavra para os pastores. E ele diz: se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, né? Aí Deus começa a fazer aqui ameaças. São mais ou menos 4 ameaças que Deus faz para os sacerdotes. O que é que Deus quer dos sacerdotes? Que os sacerdotes se voltassem para Ele. Que os sacerdotes começassem a honrar Deus novamente e dar a Ele a sua honra devida, como existiu, sempre existiu desde o início, mas isso se desviou, isso quebrou. E Deus está indignado com isso. Deus está trazendo agora um confronto para os sacerdotes. E agora Deus vai trazer uma série de ameaças para os sacerdotes, caso eles não voltem a honrar, caso eles não se disponham a honrar a Deus. E quais são as ameaças que Deus faz para ele? Aí Deus fala aqui, ó: lançarei maldição sobre vocês e te amaldiçoarei, né? E as suas bênçãos, amaldiçoarei as suas bênçãos. Gente, isso aqui é muito óbvio, porque lá em Deuteronômio, Deus já tinha avisado. Deuteronômio capítulo 28, por exemplo, você vai ver, né, as bênçãos de Deus para o povo que obedecer a Ele. Deus diz lá: olha, se vocês me obedecerem, se vocês cumprirem as minhas bênçãos, né, ou cumpriram a minha aliança, então eu vou abençoar vocês com isso, 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 isso. E depois das bênçãos, vai começar agora a maldição. Ao mesmo tempo, então, que se vocês quebrarem a minha maldição, o meu pacto, a minha aliança, eu vou amaldiçoar vocês. E se vocês for ver Deuteronômio, você vai ver que a lista de maldição é muito maior do que a lista de bênçãos, né? Para aqueles que obedecem. Então, gente, não vale a pena, né? O cálculo não bate, né? Não é legal a gente fazer aquilo que é contrário o que Deus manda. Então, a primeira maldição é essa que Deus coloca: olha, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos, né? Essas bênçãos aqui pode significar Deus se referindo a aquilo que os sacerdotes tinham, né? Suas propriedades, as coisas que eles conquistavam, né? Poderia se tornar maldição por conta do desvio a Deus, né? Não só isso, o que o sacerdote abençoava poderia ficar amaldiçoado por conta da sua condição espiritual. Então imagina lá, né, a pessoa procurar o sacerdote para receber a bênção, aquela bênção de Arão, né, que existe lá no Antigo Testamento, e o sacerdote colocar a mão na sua cabeça, e ao invés de você receber bênção, você vai receber maldição, porque essa pessoa está amaldiçoada. Imagina você fazer isso, procurar um pastor, para o pastor orar por você, e ao invés de orar, o pastor amaldiçoa vocês, né? E Deus diz assim, ó: aliás, já amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Na verdade, não era mais uma ameaça, isso já estava acontecendo, né? Os sacerdotes já estavam sobre a maldição de Deus, porque estavam quebrando o pacto
da aliança, né? E eles estavam já sofrendo as consequências por conta disso. E Deus diz no versículo 3: por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. É outra consequência da disposição espiritual dos sacerdotes, né? Deus vai destruir a sua descendência. A gente sabe que quem nascia da tribo de Levi, né, teria que ser ou levita ou sacerdote. O filho do sacerdote só tinha essas duas opções, não tinha outro trabalho, porque Deus chamou eles para isso. A tribo de Levi foi chamada para isso, né? Então Deus está dizendo aqui o seguinte: olha, eu vou destruir. E de fato Deus destrói. Com a chegada de Jesus, o propósito da tribo de Levi não existe mais, porque não existe mais um sacerdote que nos leve até Deus, né? Jesus já fez isso, ele é o sumo sacerdote, e a partir dele, todos nós que já chegamos à cruz, né, nos tornamos sacerdotes de Cristo, sacerdotes de Deus. Todos nós temos a mesma competência, a mesma autoridade, a mesma bênção de Deus de levar outras pessoas para Deus através da pregação do Evangelho. Então hoje não tem mais esse negócio de aquela pessoa santa ou aquele pastor que tem uma oração mais forte. Qualquer oração, qualquer pessoa, estando debaixo da graça de Deus, né, em harmonia e obediência com Deus, pode exercer uma função de abençoar qualquer pessoa e ser sacerdote na vida de qualquer pessoa. Então isso aqui seria uma terceira ameaça. E uma outra ameaça está aqui, ó. E essa ameaça aqui é muito forte, muito dramática aqui. Deus diz o seguinte: esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Gente, isso aqui é muito forte, né? Lembra, o sacrifício era composto basicamente por isso. Pega o animal, sacrifica, né? O sacerdote vai lá, o levita vai lá, sacrifica, abre o bucho dele, tira as vísceras. Daquele animal tinha parte que era queimado, tirava os ossos, tirava o pelo, né? E partes eram separadas, algumas partes ali era queimada, outra parte era usada para o alimento do próprio sacerdote. Existem ocasiões que até a pessoa que oferece o sacrifício participa também daquele banquete, mas existiam partes, né, do animal que era considerada imunda, né, que era exatamente os excrementos, né, e essa parte que era considerada imunda, ela era separada e os levitas levavam essa parte para fora do arraial, fora da cidade, para lá ser queimada, porque era considerado imundo, né. E existe todo um ritual em relação a isso. Aquela pessoa que tocasse nos excrementos do animal se tornava imundo e deveria passar por um processo de purificação. Então imagina o que Deus está dizendo aqui: olha, eu vou pegar os excrementos desses animais, aquilo que é imundo, e vou esfregar na cara de vocês. Aqui, ó, esfregar na cara de vocês. Imagina, se tocar no excremento já tornar uma pessoa imunda, imagina você esfregar o excremento na cara de uma pessoa, né? E Deus está ameaçando que vai fará isso com os sacerdotes. Então, versículo 4: vocês saberão que foi eu que fiz a vocês esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo o seguinte: olha, vocês não vão ter dúvida nenhuma de que quem fez isso e quem fará isso foi eu, será eu, né? Vocês vão saber que foi eu que vou trazer e trarei maldição contra você. E Deus aqui, então, cita a questão da aliança feita com Levi, que é a tribo de Levi, essa tribo especial que Deus chamou para atuar no templo, no tabernáculo, num processo de culto. Eles viviam para isso, eles trabalhavam no louvor, trabalhavam fazendo poesias, trabalhavam fazendo sacrifícios, né? Etc, etc. Ele vai falar sobre esse povo, essa geração, essa aliança feita com Levi, né? E vai falar que como era essa aliança no início. Versículo 5: a minha aliança com ele, com Levi, né? Que começa ali com Arão, né? O Arão, ele chama Arão e dá aquela bênção a Arão e diz: Arão, a partir de agora tua descendência será, né, sacerdote, será os levitas, né? A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz. Olha só, Deus andava em paz com a primeira geração dos levitas, né? E se Deus andava em paz, significa que agora Deus não estava em paz com os sacerdotes, Deus estava em guerra com os sacerdotes, né? E isso é muito forte, né? Então há uma aliança de vida, ou seja, de trazer vida para eles, cada vez mais, de paz,
né, que na verdade lhe dei para que me temesse. E ele diz aqui, ó, ele afirma, ele me temeu e tremeu diante do meu nome. É exatamente isso aqui que Deus está desejando dos sacerdotes, dos levitas, que os levitas sacerdotes olhassem, lembrassem dos seus antepassados, lembrassem de Arão, dos primeiros sacerdotes da linhagem de Arão, e lembrassem como eles obedeceram a Deus, como eles andaram em paz com Deus, e como eles temeram a Deus, temeram o nome de Deus e andaram com zelo com Deus. E Deus está trazendo à memória esse pacto que Deus fez com esse povo, que agradou seu coração, com essa tribo chamada tribo de Levi, que é da linhagem de Arão. Versículo 6, ele vai dizer: a verdadeira lei estava em sua boca, né? E nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Esse aqui é o grande desejo de Deus para os grandes líderes espirituais, principalmente hoje, né, os pastores de hoje, como Deus deseja, né, que a verdadeira lei, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, esteja na nossa boca e a gente fale essa lei para as pessoas, a gente ensina as pessoas, a gente corrige as pessoas, a gente lembra os mandamentos de Deus para as pessoas, né? Então, como Deus gostaria que nós, pastores, andássemos em paz com Ele, né? Por vivermos os princípios do Evangelho, os princípios da Sua palavra, e Deus deseja que a gente viva em retidão, né? Num caminho correto, de integridade. Por quê, gente? Porque um líder espiritual, quando ele é exemplo de retidão, de paz, de alguém que prega a palavra, ensina a palavra, vive a palavra, o poder do exemplo dessa pessoa vai fazer com que muitos se desviem do pecado, né? E no contexto lá de Malaquias, o povo estava desgarrado, caminhando por outras veredas, porque os sacerdotes não estavam sendo exemplo, né? E eu coloco aqui uma frase dizendo que não tem nada mais perigoso para uma igreja do que um pastor em pecado. Isso aí, né, a gente não tem dúvida alguma, né? Versículo 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos, né? Deus desejava que os sacerdotes estivessem corrigindo o povo, ao invés de compactuar com o povo no processo de pecado, né, de desprezo ao culto. E isso é muito triste, isso é muito lamentável, e Deus está aqui trazendo, né, essa realidade cruel, dizendo que, olha, assim como Malaquias, ele é o meu mensageiro, eu gostaria também que vocês fossem os meus mensageiros. Mas o que vocês estão fazendo é completamente o contrário daquilo que eu desejo para a vida de vocês, né? Versículo 8, mas vocês, né, se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Olha só, os sacerdotes estavam ensinando. Gente, isso aqui já é um prenúncio dos grupos que vão surgir no período de 400 anos de silêncio de Deus, o período onde vai surgir os fariseus, os saduceus, que é da linhagem dos sacerdotes, onde eles vão corromper o povo, ensinando o povo coisas erradas, coisas que Deus não ensinou, acrescentando coisas que Deus não acrescentou na sua palavra. E por conta disso, por conta desse ensino falso, deturpado, né, eles vão causar a queda de muita gente, não só pelo ensino, mas pelo exemplo. Vocês, sacerdotes, quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é repetido várias vezes nessa palavra. Eles quebraram a aliança de eternidade, de perpetuidade, da descendência de Levi. Eles quebraram isso e agora estão sofrendo e vão sofrer as consequências de Deus. Versículo 9, por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante do povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Ensinava o que queria, quando queria, com o objetivo de agradar pessoas, com o objetivo de agradar a si mesmo. E essa é a realidade que Jesus vai se encontrar na sua vinda, e ele vai confrontar novamente esses sacerdotes, esses fariseus, esses saduceus. Continuando então, Malaquias,
10, 16, 2 do 10, 16, agora vai ser uma palavra para a instabilidade na família, né? Deus vai trabalhar a questão da família. Eu trago aqui uma frase, né, que já é um indício do que eu vou falar, né? Aqui, ó, até que a estrangeira vos separe, né? Que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa? Até que a estrangeira vos separe? Onde é que você viu isso, né? Quem te ensinou isso? É isso que vai estar acontecendo aqui. Versículo 10. Não temos dados, não temos todos os mesmos Pai, não fomos todos criados pelo mesmo Deus. Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Esse versículo aqui, Deus está trazendo aqui o valor que existe tanto no homem quanto na mulher. Tanto do homem que é judeu como a mulher que é judia. Os dois fazem parte do pacto da aliança, os dois são abençoados por Deus, os dois estão dentro dos planos de Deus. Então Deus coloca aqui, olha, não tem vocês os mesmos pais? Tanto vocês homens como mulheres, vocês são oriundos de um pai só, que sou eu. Né? Todos vocês foram criados por mim, homem e mulher. Né? Todos vocês têm importância para mim. Então, por que então vocês estão quebrando a aliança dos nossos antepassados? Né? Sendo infiéis uns com os outros. E agora Deus vai tratar a questão do adultério, da infidelidade, e a gente vai entender por que está acontecendo. Versículo 11. Judá tem sido infiel. Né? Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém, né? Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Olha só, o santuário, aquele local específico do templo, né? Que Deus recebia as ofertas, Deus recebia o culto. Esse altar está sendo profanado, né? Está sendo desonrado. E isso, Deus diz que tem sido repugnante para ele, né? Deus está indignado com isso. E o que é que o povo estava fazendo para desonrar o altar de Deus? Aí ele explica aqui, ó, homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Olha só, o povo da aliança, o povo santo, né? O povo escolhido que deveria, né, ser abençoado por Deus, passar por um processo de santificação para abençoar assim então outras nações, agora estavam se misturando com outras pessoas, com outras mulheres. Os homens da nação de Judá estavam trazendo mulheres estrangeiras para ter casos, praticando infidelidades com essas mulheres. Não só isso, eles estavam trazendo essas mulheres estrangeiras, que eram as mulheres que adoravam outros deuses, né? E aqui o problema não é racial, tá bom? O problema aqui é interreligioso. Deus não tem problema de uma mulher vir de outra nação e e ela passar por um processo de conversão para o judaísmo e assim ela se casar com um homem. Mas o que Deus está dizendo aqui, olha, vocês estão tendo relações interreligiosas. E isso é um perigo, isso é uma afronta, isso é repugnante para mim. E vocês estão trazendo essas mulheres gentias para dentro do meu templo e profanando o meu santuário, porque existia uma lei, gente, lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, Levítico, dizendo que nenhum gentio poderia entrar no santuário de Deus, a não ser o povo escolhido, os judeus, né? Principalmente os levitas e os sacerdotes. E eles estavam fazendo isso sem nenhum tipo de desdém, sem nenhum tipo de problema, né? Inclusive, tudo indica que os sacerdotes estavam praticando isso. Os sacerdotes estavam abandonando suas esposas, estavam dando carta de repúdio às suas esposas judias, mulheres tementes ao Senhor, que faziam parte do pacto da aliança, para se casarem com outras mulheres estrangeiras, porque por algum motivo, porque eram mais bonitas, porque tinham dinheiro, condição financeira, eles estavam fazendo isso, estava se tornando uma prática comum entre o povo. Versículo 12, que o Senhor lance fora todos de Jacó, o homem que fez isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Quem é que traz a oferta lá no templo? São os sacerdotes. Então os sacerdotes estavam sendo adúlteros, estavam sendo infiéis com suas esposas, abandonando as suas famílias para ter casos conjugais com outras mulheres que não faziam parte do arraial de Judá, mulheres que tinham outras religiões, que adoravam outros deuses. E a gente sabe que lá atrás isso já deu muito problema e trouxe muitas consequências para o povo de Deus. Versículo 13, a outra coisa
que vocês fazem. Vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceitas com prazer. Porque o povo estava chorando ali no altar do Senhor. A gente vai ver isso no próximo versículo, né? O povo estava abandonando suas esposas. Olha, vai-te embora, né? Eu não te quero mais, tu não é mais atraente para mim. Agora eu vim me casar com, né, aquela cananita. Vou me casar com aquela filisteia agora, né? E tu se vira aí com teus filhos que eu não quero mais conversa. E esse povo ia para o altar de Deus chorar porque eles estavam percebendo que Deus não estava se agradando deles. Aí vê o que é que diz aqui no versículo 14. Aí diz assim, ó, aí vem aqui a pergunta cínica desses homens. E vocês ainda perguntam, por que, Senhor? Por quê? Vocês estão lá chorando, lá no meu altar, perguntando para mim por quê? Por quê? Porque Deus não estava recebendo o culto de vocês, bando de hipócritas, cínicos, cara de pau, olho de peroba. É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Vocês acham que eu sou besta? Vocês acham que eu não estava lá no dia do casamento, quando ouvi vocês prometendo fidelidade, prometendo amor? Vocês acham que eu não fiz parte daquele pacto de aliança? Porque o casamento, ele é um pacto de aliança, não só entre o homem e a mulher, mas o homem, a mulher e Deus. E Deus está dizendo assim, eu estive lá, eu presenciei, eu fui testemunha, e vocês estão sendo imorais, quebrando e desonrando o acordo de aliança que vocês fizeram com a mulher de vocês, com as suas companheiras, com aquelas que têm buscado a mim junto com vocês para se juntar com mulheres estrangeiras. Né? Então, aqui traz uma questão da aplicação em relação, por exemplo, é da vontade de Deus uma pessoa que é cristão, fiel a Deus, se casar com alguém que não conhece a Jesus? Né? A Bíblia não vai recomendar isso, exatamente por isso. Porque são junções de duas realidades religiosas, onde provavelmente um vai ter que ceder o outro. Né? E é muito comum que as pessoas acabem enveredando para as práticas do seu companheiro que não conhece a Deus, né? Aí você pode dizer, Genilson, mas eu me casei com uma pessoa que não era crente e ela se converteu. Tudo bem, beleza, mas a exceção não é a regra, né? Isso aí Deus ele não respaldou. Na verdade, isso foi graça de Deus. Agora, se eu for pegar o teu exemplo e quando eu vou comparar com outros exemplos, a gente vai ver o seguinte, que uma possibilidade que deu certo, 5 não deram certo, né? Por quê? Porque existe esse risco muito grande que Deus já, né, previne aqui, né, e diz que isso não aconteça. Agora veja só o versículo 15, que é que Deus diz. Não foi o Senhor que os fez um só, né? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem, né? Deus fez o homem e a mulher, aqui vai trazer uma referência a Adão e Eva, ele fez um só. Tanto o corpo como o espírito pertencem a Deus. E por que um só? Por que Deus fez um só? Por que Deus fez um só casal ali no Éden? Porque Deus desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Deixa eu explicar para você esse versículo com uma pergunta que eu trago aqui. Se você já pensou se o pai de Maria, mãe de Jesus, tivesse trocado a sua esposa por uma estrangeira? Você já pensou nisso, gente? Veja a importância da fidelidade no casamento. Veja a importância do casal vivenciar a sua fidelidade no casamento e da perpetuidade da sua descendência. Né? O nascimento do Messias, ele é um nascimento oriundo de uma descendência específica que começa lá em Adão e Eva e vem caminhando, até que chegasse na linhagem de Davi e assim chegasse até Jesus. Agora imagine esse percurso fosse quebrado. Imagine se o pai de Maria dissesse assim para a mulher dele, antes de Maria nascer, né? Olha, eu enjoei de você, tua comida não é muito boa, né? A tua unha do pé está muito grande, né? O teu sovaco tem muito cabelo,
Então eu encontrei ali uma egípcia ali, olha, uma morena ali, bonitona toda, e eu vou ficar com ela. Então te vira aí, eu não quero mais conversa com você. Imagina isso. É exatamente isso que Deus está querendo ensinar, né? Que a descendência de um casamento que é preservado e é honrado traz bênçãos do Senhor. A gente sabe disso quando a gente percebe as consequências que existem na vida dos filhos, né? Dos filhos que experimentam o divórcio dos pais, como isso é danoso. E Deus, ele na verdade, ele deseja que haja uma continuidade dessa descendência e que isso nunca se rompa, né? Não em relação à questão do adultério. Então, já pensou? Você já pensou? Eu não sei quem é o pai de Maria e a mãe. Eu pesquisei, diz lá que Antônio, né, de acordo com a Igreja Católica, a tradição que foi vista lá nos livros apócrifos, que é Antônio e Ana, Santo Antônio e Santa Ana. Mas você vai ver, né, que na verdade a gente vai perceber que existe duas linhagens que é colocada em Mateus, por exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 16, vai dizer lá, começa a linhagem, né, de Jesus, e vai dizer, e vai chegar até José, né, e vai dizer que José casou com Maria, né, José é esposo de Maria. Mas existem muitas traduções e muitas possibilidades de que aquele José ali não era o esposo de Maria, mas José, o pai de Maria, mostrando que Maria é da descendência de Davi. Então talvez ali seja um erro de tradução. Por que um erro de tradução? Porque a gente vai ver lá em Lucas, capítulo 3, versículo 16, que Lucas vai trazer uma genealogia de Jesus reversa, né? Começando por Jesus e indo até Adão e Eva. E a gente vai ver que quando vai falar o nome de José e o pai de José, vai dizer que o pai de José, o pai de José é diferente do pai de José que existe lá em Mateus. Então existe essa possibilidade de a descendência, a genealogia lá de Mateus, seja a genealogia de Maria, e a genealogia que existe em Lucas, seja a genealogia de José, esposo de Maria. Tanto um como o outro vem da linhagem de Davi, ok? Então, a importância de a gente preservar o casamento, porque Deus abençoou o casamento, Deus era testemunha, né, desse casamento e Ele quer que nós venhamos honrar. E aí vem o versículo 16: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Né? Deus não só odeia o divórcio, como Deus também odeia o homem que se cobre de violência, né, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Né? Provavelmente, nesse processo de dar carta de repúdio, os homens estavam se tornando violentos com as suas esposas, né? Que eram mulheres judias, mulheres da aliança. Né? E Deus também repudia isso. Né? Então, quando você for pensar assim, esse negócio de adultério aí é complicado, porque Deus abomina o adultério, né? Ou o divórcio. O adultério, claro que Deus abomina, mas Deus odeia o divórcio, né? Por isso que ninguém tem que se divorciar. Aí você precisa entender o seguinte: primeiro, aqui existe um contexto, né? É a primeira vez que aparece na Bíblia essa frase aqui, que Deus odeia o divórcio. Mas que divórcio é esse que Deus está falando? Não é qualquer tipo de divórcio que a gente vê por aí, e muitas vezes legitimado, inclusive, né, Moisés legitimou alguns tipos de divórcio. Né? No Novo Testamento, Jesus também vai legitimar alguns tipos de divórcio. Né? Aqui eu não quero entrar no mérito do novo casamento, né? Apesar de que eu acredito no novo casamento em certas circunstâncias, mas aqui a realidade do divórcio que estava acontecendo era um divórcio que estava acontecendo com motivos errados, divórcio para poder estar com outras mulheres que não faziam parte do pacto da aliança, ok? Então não dá para a gente falar muito sobre esse assunto, mas qualquer dúvida a gente pode sentar depois para conversar sobre isso, ok? Então, aqui capítulo 2, versículo 17 até o 3 do 6, né? Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Deus agora está dizendo assim, olha, estou cansado de vocês. Eu não aguento mais essa ladainha de vocês. Eu não aguento mais esse cinismo de vocês. Vocês têm me cansado, né? Aí eles ainda dizem assim, ó, como é que nós temos te cansado, né? Como temos te cansado? Vocês ainda perguntam isso para mim, bando de miseráveis, né? Aí eles vão responder, tá bom, eu vou fazer minha tréplica. Quando vocês dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles.
E também quando perguntam onde está o Deus da justiça. Aqui é aquela realidade, né, de que os judeus ali, eles queriam prosperar, porque eles acreditavam que por ser um povo escolhido, então Deus ele vai exercer justiça por eles, e para eles a justiça de Deus era equivalente à prosperidade material. E também era, de fato, o Pacto da Aliança fala sobre isso. Mas o que estava acontecendo? Ali estavam vivendo, estavam vendo os estrangeiros, os ímpios, aqueles que não adoravam a Deus, estavam, né, viajando para Nova York, né, todo domingo de manhã estavam lá na praia, tomando, né, aquela cervejinha gelada, né, a turma ia para o shopping, comprava bons vestidos, boas roupas, fazia todo tipo de viagem, né, uma casa, né, espetacular, e o povo ficava olhando para esses ímpios e ficava babando, dizendo assim, poxa, não dá para entender Deus, né? Todos eles declaravam isso, todos os que fazem mal são bons aos olhos de Deus. E ele se agrada, então eles estavam afirmando que Deus se agradava dos ímpios, de que os ímpios eram os bons aos olhos de Deus, que Deus se agradava do mal dos ímpios. E Deus olha isso e diz: Nossa, como vocês não me conhecem, que visão errada vocês têm de mim. Né? E eles questionavam a questão da justiça de Deus. Né? Onde está Deus, o Deus da justiça? Se Deus é justo, por que Deus está permitindo que isso aconteça? E o povo é tão cínico que o povo esquece que eles estavam numa situação, numa posição, né, de pecado, de desvio, e que eles eram merecedores daquilo que eles estavam passando. E aqui vem a ideia da prosperidade, né, da teologia da prosperidade, que Deus ele abençoa materialmente aqueles que buscam a Ele, né? Porém, as coisas não é por aí. Aqui é a questão da teodiceia, né? Como é que um Deus bom, né, não abençoa materialmente os seus justos, os seus fiéis? Como é que existe um Deus bom e pessoas ímpias passam por momentos bons, né? E a gente vai ver no Antigo Testamento várias menções, por exemplo, o livro de Jó, né? Onde Deus vai trabalhar no coração de Jó e Deus vai provar Jó, e Jó vai provar a gente que Jó amava a Deus, independente dos seus bens materiais. Né? Jó amava a Deus pelo que Deus era e não pelo que Deus dava a ele. Né? O salmista vai dizer assim, né, os ímpios prosperam e os justos estão sofrendo, então eu não entendo isso. Aí Deus diz assim, vem cá, deixa eu te levar aqui para um lugar aqui, né? Dá uma brecha, dá uma olhadinha aqui, olha o fim dos ímpios. E quando ele olha, ele entende qual seria o fim dos ímpios. Então, a grande realidade, gente, é que esse momento presente é o céu dos ímpios. Aqui agora é o céu dos ímpios. Aqui não é o nosso céu. O nosso céu virá ainda. Né? Então, o justo gozará de coisas tremendas ainda no futuro, no momento de Deus. Né? Então, eu coloco aqui uma frase dizendo que a justiça dos homens é cega, mas a de Deus enxerga até no escuro. Né? Então, Deus não está sendo injusto aqui por isso acontecer. Muito pelo contrário, Deus é muito justo, mesmo que a gente não consiga perceber isso. Aí, o versículo 1 começa assim, do capítulo 3. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor... de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu tempo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, o povo acabou de cobrar a justiça de Deus. Aí Deus disse, beleza, vocês querem justiça? Ok. Preparam-se, eu vou enviar o meu mensageiro. Esse meu mensageiro aqui é uma referência a João Batista, né? O meu mensageiro está chegando e ele vai preparar o caminho diante de quem? De mim. Ou seja, João Batista vai preparar o caminho para a chegada do Senhor. Ou seja, o mensageiro do Senhor, que é Jesus Cristo, né? E então, de repente, o Senhor que vocês tanto buscam, esse Senhor aí que vocês estão buscando aí, cultuando de todo jeito e questionando a sua justiça, eu estou chegando. Eu vou vir para o seu templo, eu vou entrar dentro desse templo reconstruído aí, né? E que a gente viu no livro de Ageu, eu vou entrar. E ele fala aqui, esse será o mensageiro da aliança. Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. E isso aconteceu 400 anos depois. E isso ainda vai acontecer na segunda vinda dele. Aqui, talvez, uma das últimas profecias messiânica do Antigo Testamento. Mas Deus diz o seguinte, mas quem suportará o dia da sua vinda? Né? Vocês estão dispostos a suportar o dia que ele virá? Né? Quem ficará em pé quando ele aparecer?
Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavadeiro. Jesus, quando chegar, ele vai queimar, né, a nação de Judá com fogo de ourives. E só vai ficar aquilo que é puro. E ele vai lavar como uma alvejante, como alguém que limpa uma mancha encardida. E essa impureza do ouro, essa mancha encardida da roupa, na verdade, são vocês. Hipócritas, fariseus, saduceus, aqueles que não têm buscado a Deus. Né? Então, como é que a gente tem enxergado a Deus? Como é que você enxerga a Deus? Como é que a gente tem que trabalhar essa visão sobre Deus? Versículo 3: Ele se assentará, ou seja, Jesus, o mensageiro da aliança, ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão o Senhor oferta de justiça. Lembra que Deus disse que iria acabar com a descendência dos sacerdotes, dos levitas? Exatamente isso. Quando Jesus vem, ele acaba com isso, porque agora ele é o sacerdote fundamental de Deus. E a partir dele não existe mais levita, porque ele vai formar agora um novo povo, né? Novos levitas, novos sacerdotes, todos, sacerdócio universal, né? Vão agora prestar o culto verdadeiro a Deus. Aquilo que os fariseus não estavam fazendo, os saduceus não estavam fazendo, os sacerdotes, o culto verdadeiro, agora quando Jesus chegar e purificar, e ele formar e purificar os levitas, ele vai refinar prata. Assim então, esse novo grupo de pessoas irão me sacrificar e vão trazer para mim sacrifícios verdadeiros, justos, né, e honestos, né? Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias nos dias passados, como nos tempos antigos, né? E Deus diz o seguinte aqui no versículo 5: Eu virei a vocês trazendo juízo. Vocês não estão procurando o juízo o meu juízo? Vocês não estão questionando a minha justiça? Ok. Eu vou vir trazer justiça. Agora eu vou trazer primeiro para vocês. Aqui, ó. Eu virei a vocês trazendo justiça. Primeiro a passar pelo processo de justiça será o meu povo, a minha casa, para depois eu julgar as outras pessoas. Então se preparam, né? Porque eu venho sem demora. E quem vai poder resistir à minha chegada? Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor. Eu virei e vou julgar todas essas práticas de injustiça que vocês têm praticado e que as nações estão praticando. Tudo isso aqui, gente, Deus vai cobrar da gente. Se a gente realmente tem praticado isso, se a gente não tem combatido isso, né? Deus vai trazer justiça contra os feiticeiros, vai trazer justiça contra os adúlteros, contra aqueles que juram falsamente, contra aqueles que exploram, né, os trabalhadores, o seu salário, aqueles que oprimem os órfãos, as viúvas, aqueles que não praticam a justiça social, que não cuidam do próximo, que não amam o próximo. Ele está vindo para julgar isso, para ser juiz nisso, né? E aqui eu trago aqui Jesus, ele veio salvar, mas ele voltará novamente para julgar. Ele vem como advogado e volta como juiz. Ele vai julgar tudo isso, né? E no versículo 16 vai dizer assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Aí você pergunta assim, cara, poxa, por que Deus não acaba logo com tudo isso? Esse povo aí não adianta, esse povo é cabeça dura, esse povo bicho não. Por que Deus não destrói logo esse sacerdote? Por que Deus não destrói logo essa nação de Judá? Por que Deus não deixou que os babilônios, que os persas destruíssem todo mundo? Por quê? Aí ele responde aqui no versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, Deus é imutável. Porque Deus tinha feito uma promessa lá atrás. Um pacto com Davi. E esse pacto ele vai acontecer, independente da incredulidade do povo. Ele vai acontecer com a chegada do Messias, onde surgirá uma nova nação, um novo povo de Deus, o novo Israel, né? O novo descendente de Jacó. Né? Por isso, né, eles não foram destruídos, porque ainda ali existia os remanescentes fiéis de Deus. Versículo 7 até adiante, até o versículo 12, vai falar sobre o roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Né?
Versículo 7. Desde os tempos de seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não desobedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Então Deus está lembrando, ó, desde lá do deserto, né, vocês têm sido rebeldes, têm sido obstinados, né? Olha a descendência de vocês. Nossa, será que eu vou ter que aguentar isso o tempo todo? Né? Mas Deus ainda traz aquela palavra de esperança, voltem para mim, né? Eu ainda amo vocês. Eu quero ter um pacto de aliança com vocês, eu quero continuar com esse pacto. Voltem para mim, eu amo vocês. Se arrependem dos seus pecados, Deus continua, né? E se voltem para mim para que eu possa se voltar para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus, mais uma vez, né, coloca aqui um cinismo dessas pessoas. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Né? Ou seja, para eles não tinham se distanciado de Deus. Para eles estavam ali próximo de Deus, sabe? Cara de pau mesmo, né? Aí no versículo 8, pode o homem roubar a Deus? Né? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que nós temos te roubado? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Né? Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação está me roubando. Tragam todo o dízimo, né? Traga o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as portas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. O propósito do dízimo e das ofertas tinha 3 finalidades. A primeira finalidade era a manutenção dos ofertórios do culto, né? Então tinha que trazer, né? Era mandamento de Deus que o povo ele tinha que trazer os 10% de tudo aquilo que ele criava, produzia, né? 10% de propriedades que eram vendidas, eles traziam para o templo e ofertavam a Deus como dízimo. Então servia para a manutenção do culto, que era o oferecimento de sacrifício de animais e de cereais. Outro, a manutenção dos sacerdotes dos levitas, né? Os sacerdotes levitas eles tinham aquela função ali, aquele trabalho, não tinham outro trabalho, e assim eles eram sustentados também com essas ofertas. E a terceira finalidade era para a ajuda, né, às órfãos, às viúvas e os estrangeiros que ali precisavam. Então o dízimo e a oferta era feito para isso. Só que Deus está dizendo o seguinte, olha, vocês estão roubando aquilo que me pertence. Vocês estão me roubando. Como é que vocês têm me roubado? Quando vocês não trazem todo o dízimo. Existe aqui várias possibilidades que alguns não traziam de jeito nenhum, né, o dízimo, e outros traziam o dízimo pela metade, né, que era um mandamento, e Deus está confrontando isso. Mas, gente, para e pensa uma coisa, né? Deus não está preocupado aqui com o dízimo, apesar de que o dízimo, né, fazia parte do culto e Deus recebia isso com agrado. Deus está preocupado com a obediência. O povo estava rebelde, o povo não era obediente a Deus. E Deus quer trabalhar o coração do povo, a obediência do povo, porque trabalhando isso, a prática do dízimo, da oferta, era feita de forma voluntária, feito assim de forma contínua, como estilo de vida, né? E a gente vê aí e pensa assim, e aí no Novo Testamento o dízimo também vai para lá? Bem, a gente não vê menção, né, de dízimo sendo praticado na igreja, mas a gente vê menção de ofertas sendo praticadas, né? A gente vai ver que Paulo aí fala que todo cristão deve contribuir para a igreja, todo cristão deve contribuir com generosidade e todo cristão deve contribuir com proporcionalidade, de acordo com aquilo que Deus tem te abençoado. Por quê? Porque Paulo vai falar sobre os pastores, né, que são dignos, né, de honorários dobrados, aqueles pastores que se dedicam. Paulo vai falar sobre o trabalho com as órfãs, com as viúvas. Então, tudo isso faz parte dos recursos que chegam até a igreja, né, através dos seus dízimos e através das suas ofertas. Né? Então, é algo específico de Deus, é algo de Deus. Né? Se você não tem um parâmetro, você não tem uma referência de quanto você dá, então você pode ir para o Antigo Testamento e colocar os 10% como parâmetro. Mas no Novo Testamento, né, é aquele que dá com alegria, é aquele que dá com generosidade. Né? E isso não tem a ver com um valor fixo de 10%. Isso pode ser muito mais, né, do que isso, de acordo com o que Deus está colocando no teu coração. Mas o povo estava roubando a Deus. Como consequência de um desprezo a Deus, como consequência de um culto que era oferecido de forma profana aí a Deus. E Deus vai lembrar que se vocês trouxerem
né, e colocarem seus dízimos e ofertas e trazer aqui, né, para a casa do Senhor, né, e vocês fazerem prova de mim, vocês vão ver como eu vou abençoar vocês. Porque isso faz parte do pacto da aliança. Se vocês obedecerem, eu vou obedecer a vocês, eu vou abençoar vocês, né? E nesse caso aqui são bênçãos materiais, né? Não só isso, eu impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não poderão, não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é indicativo de que o povo estava sofrendo com pragas, né, com gafanhotos, estava sofrendo na agricultura, não estava conseguindo colher aquilo que plantava. Por quê? Porque eles estavam roubando a Deus. E quando eles roubam a Deus, nos dizem oferta a Deus, ele vai trazer castigo, né, através de questões climáticas, questões na agricultura, pragas, etc, etc. Então, todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, eu não conheço uma pessoa que é fiel nos seus dízimos e ofertas, né? Que passem por necessidade, que passem por fome, né? Eu não conheço nenhuma. E mesmo que isso aconteça, o coração dessa pessoa sempre vai ser grato ao Senhor, porque ela sabe que ela ama a Deus não pelo que Deus dá para ela, mas pelo que Deus é na vida dela. Então não vale a pena a gente roubar Deus com aquilo que Deus tem nos dado. O Novo Testamento é 100%, né? O que Deus sonda é o teu coração. O quanto você dá, Deus não está preocupado, mas em que nível de intenções você dá isso que você dá. E se você dá? E se você dá? Porque infelizmente nós temos muitos cristãos que vêm aqui na igreja, adoram Deus, mas que não dão um centavo para a obra do Senhor. E a minha pergunta que eu faço: será que Deus tem aceitado esse culto? Será que Deus está aceitando o teu culto? Será que você não tem sido esse hipócrita religioso, esse sacerdote, esse levita do livro de Malaquias? Deus quer teu coração, Deus quer a tua obediência. Versículo então, 13, e a gente entrando no capítulo 4, então a gente vai ver novas visões erradas de Deus, da justiça de Deus, né? Promessas então aos remanescentes fiéis. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que é que nós temos falado contra ti, Senhor? Senhor, o Senhor é muito melindroso, o Senhor também se magoa com tudo. O que é que a gente tem feito com o Senhor? O que é que a gente tem dito ao Senhor que, né, que tem te magoado, né? Então, palavras duras, diz assim, ó, eu estou ficando triste com vocês, eu estou magoado com vocês, com as palavras que vocês têm dito contra mim. Isso tem doído em mim, porque eu espero isso de qualquer pessoa, menos de vocês. Então eles dizem assim: o que é que temos feito contra o Senhor? Aí Deus responde, versículo 14: e vocês dizem: é inútil servir a Deus. Olha só, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? O que é que a gente ganha se a gente for fiel ao Senhor? Né? Por quê? Porque eles estavam vendo os ímpios prosperarem. Por isso, agora consideremos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Olha a inversão de valores. Agora, os felizes não são aqueles que fazem o bem, felizes é aqueles que fazem o mal, né? O povo estava trocando ali o bem pelo mal. Isso é muito terrível. Deus fica muito triste com isso, porque na cabeça deles, o favor de Deus para eles era favor material e não espiritual. Depois, né, aí Deus traz o confronto, né, esse confronto para eles, essa perspectiva, né, de bênçãos, perspectiva do bem, do mal, né, do ímpio e do justo, porque o ímpio prospera e o justo não, etc, etc. Deus confronta isso, Deus está dizendo: olha, eu estou magoado com vocês, né? Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, né? Então perceba que naquele contexto ali que Deus está falando, existiam pessoas que temiam o Senhor. Então aqueles que temiam o Senhor começaram a conversar um com o outro ali, cochichando, né? E o Senhor foi lá colocar o ouvido para ouvir o que eles estavam falando. E o Senhor os ouviu com atenção. E quando o Senhor escuta essas pessoas que estavam temendo a Deus, né? Então Deus escreveu um livro, foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honrava o seu nome. Deus olha para esses homens ali e se agrada deles, ou escutam o que eles estavam falando,
né? De repente aqueles homens estavam falando, nossa, como esse povo é rebelde, como esse povo não escuta a Deus, a gente precisa confrontar esse povo, a gente precisa fazer diferença. E Deus disse, nossa, eu me agrado de vocês. Eu vou fazer o seguinte, vou escrever o nome de vocês aqui no livro aqui. Vou escrever o nome dos meus fiéis, o nome dos meus, daqueles que temem o meu nome, daqueles que me honram, né? E vocês têm feito isso. Deus se agrada com essas pessoas, né? E vai dizer no versículo 17 que no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, que aqui é uma referência ao juízo final, ao dia final. Eles quem? Esses homens que temiam a Deus, que Deus escreveu no livro, eles serão o meu tesouro pessoal. Olha que lindo. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Olha que coisa linda, como vale a pena. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Só lá na frente, só no tempo de Deus, só no último dia é que vamos ver a diferença entre o ímpio e o justo, aquele que serve, aquele que não serve a Deus. Né? Então eu trago aqui uma frase que o vinho do ímpio agora é bom e do justo é ruim, mas no final da festa isso vai se inverter. Lembra lá da boda do cordeiro lá de Caná, onde o vinho que estava sendo oferecido era ruim, né? E no final Jesus transforma o vinho bom. Assim é a nossa vida, a vida do fiel, do remanescente, né? Estamos bebendo o vinho ruim enquanto a gente está aqui nesse mundo. Mas lá na frente, quando Jesus voltar, a gente vai beber do melhor vinho do Senhor. Enquanto aqueles que são ímpios e injustos, né, estão aqui bebendo vinho bom. O diabo está colocando o vinho bom para eles, para enganar eles. Mas no final, eles vão beber do vinho ruim, o vinho da ira de Deus. Aí a gente entra no capítulo 4, né, ainda continuando, pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, né? Aqui uma referência ao juízo final. Todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando, né, ateará fogo neles. Aqui é o fim dos ímpios, né? Diz o Senhor dos Exércitos: não sobrará raiz ou galho algum, nada deles vai sobrar. Mas para vocês que são meus remanescentes fiéis, vocês que estão junto comigo, que me honram, que me temem, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça, Jesus, o sol da justiça se levantará, trazendo cura às suas asas, e aí vocês vão poder voar como águia no céu, e vocês sairão e soltarão como bezerro solto no curral, né? Quando o bezerro é solto, ele sai correndo, né? Feliz da vida. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, num dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Então Deus está dizendo aqui para os fiéis, para os justos, para aqueles que temem o Senhor, os seus remanescentes, fiquem firmes, fiquem fiéis. Lembre-se da lei que eu dei para Moisés, lembre-se das minhas ordenanças, né? Mantenha uma esperança, porque o dia vai chegar e eu vou ser justo juiz contra os ímpios e vou acolher os meus justos. E para terminar, a gente tem aqui uma conclusão, né, do livro. O livro termina então trazendo uma expectativa da vinda, né, de JB e JC, né, de João Batista e de Jesus Cristo, né. E versículo 5 diz o seguinte: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Uma referência aqui a João Batista, né, que era conhecido também, né, será que ele é o profeta Elias, aquela coisa toda? Então é uma referência, né, aqui a João Batista. Ele, João Batista, fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, os corações dos filhos dos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei, né, a terra com maldição. Eu não quero comentar muito isso aqui por causa do tempo que já passou, porque eu quero ir para o momento de aplicação. Né? Então, eu trago aqui uma frase aqui, ó. Espera um pouco aí, já em 400 anos eu estou chegando. Essa é a mensagem que Deus dá ali, final do livro de Malaquias. Gente, algumas lições, aplicações do livro que eu quero trazer para a gente de forma bem rápida, porque eu já passei do tempo. A primeira é o seguinte: você acha que Deus merece qualquer coisa ou o melhor de você? É uma coisa que você precisa responder.
Será que o que você tem feito hoje é comparado ao que acontecia lá em Malaquias, com o povo de Malaquias? Será que você tem oferecido qualquer coisa para Deus, como oferta a Deus, como culto a Deus? Será que Deus ele merece isso? Ou você acha e acredita que Deus quer o melhor de você? Se você acredita que Deus quer o melhor de você, o que é o melhor de você? E você tem dado isso a Deus? Outra coisa, o seu culto público e o privado andam em harmonia ou você acha que a vida pessoal não tem nada a ver com o culto na igreja e vice-versa? Será que na igreja a gente tem sido fiel, tem sido bonzinho, né? A gente tem adorado ao Senhor, mas quando chega em casa, né, eu maltrato a minha esposa, eu espanco meus filhos, no trabalho eu sou um cara ignorante, eu falo palavrão, né? Eu tenho casos com pessoas por aí, né? Será que uma coisa combina com a outra? Você acha? Como é que tem sido isso? Como você tem trabalhado essa questão? Ou você pode dizer assim: eu sou o culto do Senhor, quer seja fora do espaço público, quer seja dentro do espaço público, junto com meus irmãos. Eu sou a mesma coisa. É esse o meu desejo para mim e para você. Outra coisa, como você avalia a autoridade espiritual dos pastores da IBO? Eita, agora eu me coloco aqui na Berlinda, tá bom? Então, como é que você avalia a autoridade dos pastores da IBO? Porque o livro de Malaquias é um confronto muito forte aos sacerdotes. Então, e nós, pastores da IBO, como é que vocês nos avaliam? Né? Será que nós temos ajudado vocês a se desviarem do mal? Que esse também é um dos nossos objetivos como pastores. Ajudar os membros da IBO a se desviar do mal. De que forma? Pastoreando, ensinando, estando junto, pregando, né? Mostrando a palavra de Deus, exortando. Temos feito isso? Se nós não temos feito, por favor, nos ajude, nos confronte e nos mostre onde nós podemos melhorar. Amém? Outra pergunta. O que você tem feito para blindar o seu casamento e a tua família de um possível rompimento? O que é que você tem feito? Qual o tipo de investimento que você tem dado para a sua família, para o seu casamento, para a sua esposa, para o seu esposo? Né? Você tem lido, você tem participado de congressos, você tem estado junto no grupo pequeno, tem alguma coisa que você precisa fazer e você não consegue, mas você pode procurar ajuda com a gente. Vem, procura a gente, porque o teu casamento é algo importante para Deus, é algo sagrado diante de Deus, e Deus ele não deseja um divórcio de forma alguma, mesmo que ele permita por conta do nosso coração, mas Deus quer que a sua descendência possa se perpetuar, né, até a volta de Jesus. Outra pergunta aí. Você tem roubado ou contribuído com Deus? Qual é a qualidade das ofertas que você tem entregue a Ele, a Deus? Você tem roubado a Deus? Você tem feito aquela criança que vai para a igreja e a mãe dá 2 moedas para a criança. E diz, meu filho, uma moeda é para as ofertas e outra moeda para você chupar um picolé. E na ida para a igreja, né, a criança derruba uma moeda e a moeda cai no bueiro. E ele olha para o bueiro assim e diz, eita, já se foi a moeda de Deus. Né? Lá se foi a moeda de Deus. Você é dessa pessoa que toda vez quando perde alguma coisa, o que se perde foi de Deus e por isso que você não vai para a igreja dar o que é de Deus para a igreja? Como é que você tem trabalhado isso? Você tem roubado a Deus ou você tem contribuído com Deus, com a obra de Deus, com o reino de Deus? Como é que você tem tratado isso? E por último, você tem aguardado a volta de Cristo como um remanescente fiel? Você tem aguardado de fato? Ou você tem olhado para o ímpio e tem desejado ser igual ao ímpio? Porque o ímpio tem prosperado. Como é que você tem aguardado aí a volta de Cristo? Né? Você tem sofrido? Não se preocupe, isso faz parte, né, da vida de muitos cristãos, sofrer, porque Jesus não prometeu bonança, Jesus não prometeu prosperidade, Jesus disse que a gente iria sofrer, mas você tem esperado com ansiedade, você tem almejado a volta de Cristo, que você possa aguardar que Ele virá para poder, de fato, estar junto com a gente. Amém? Ok, gente, então aqui eu termino com a tela cheia dessa vez, agradecendo profundamente a Deus por esse momento especial, por tudo que foi feito aqui, por cada livro que a gente estudou, e agradecer a tua participação, o teu apoio, o teu encorajamento. Eu fui encorajado por muitas pessoas, né, que compartilharam, que têm assistido às aulas, que têm visto lá, e eu louvo a Deus por saber que a gente está crescendo e eu poder contribuir com esse crescimento aí na vida espiritual de vocês, no conhecimento e na aplicação desses livros tão especiais da palavra de Deus. Eu quero encerrar aqui concluindo, dizendo que nesse mês agora de julho, a gente passa por um processo de recesso aí, e no mês de agosto, a gente vai iniciar o mês de agosto com um novo módulo muito especial, né, que você vai gostar muito,
né, com um novo professor, um assunto muito atual e muito pertinente para a missão de Deus aqui nessa terra. Eu aguardo você. Amém? Deixa eu orar com você nesse momento. Pai, mais uma vez, te louvo e te agradeço por esse momento especial, pelo conteúdo desse livro de Malaquias, o quanto ele fala para a gente, o quanto ele é atual para a igreja hoje. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática. Que o Senhor nos ajude a ter temor ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a oferecer ao Senhor o melhor do nosso culto a Ti, Deus, e aguardar ardentemente, Deus, a vinda de Jesus. Obrigado por todo mundo que tem participado e assistido a essas aulas, estudado e buscado o Senhor. Obrigado pelo CTB, por cada um que tem contribuído para que isso possa acontecer de forma excelente. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Mais uma vez, Deus te abençoe. Um forte beijo no seu coração e até a próxima, no próximo semestre, em nome de Jesus. Amém.